pessoal, então essa vai ser a videoaula referente à nossa primeira aula. Aqui é o plano de aula, né? O que a gente vai abordar durante esse intervalo de tempo aí, né, dessa videoaula. Então vou mostrar para vocês aí o objetivo da aula, a introdução, temperatura, mensuração de temperatura e algumas referências bibliográficas. Como objetivo, a gente pode dizer que ao final da aula você deveria ser capaz de explicar o significado de temperatura, pelo menos a grosso modo, e enunciar aí a lei zero da termodinâmica, né, que vai ser aí o conceito fundamental para todo o desenvolvimento do curso. Vamos tratar então um pouquinho sobre termodinâmica. Que área é essa da física? Bom, é uma área onde a gente concentra as informações relativas aí à energia térmica e suas aplicações. Podemos dizer, a grosso modo, que energia térmica é uma energia que está relacionada ao movimento interno das partículas que compõem os sistemas. Então, um sistema em que as partículas estão muito agitadas, pode-se dizer que elas têm bastante energia térmica, e num sistema em que as partículas têm um estado de agitação menor, né, podemos considerar ela que ela tem uma energia térmica menor. Então, a grosso modo, podemos deixar assim esse conceito, né? Aqui serão palavras-chave para o restante do curso: temperatura, calor, volume e pressão. Temperatura e calor. Temperatura a gente já vai ver nessa aula, calor daqui a algumas aulas, né? Volume a gente já estudou aí no curso de dinâmica, né? Então seria uma medida aí da região, do espaço ocupado pelo corpo. E pressão também já vimos, seria uma razão aí entre força e área. Então, através desse conceito a gente teria uma noção de como é que a força está distribuída sobre uma superfície. E aí vale lembrar que nesse caso aqui da termodinâmica estaremos lidando com gases, ideais e fluidos, no qual o número de partículas é realmente muito grande. Então, nesses casos, a abordagem que a gente viu lá na dinâmica vai se mostrar aí insuficiente ou incapaz de produzir avanços, né? Uma vez que o número de partículas é muito grande, seria difícil de aplicar, nem mesmo os computadores mais poderosos seriam capazes de processar todas essas operações, essas contas, e nem mesmo estaríamos muito seguros de como é que seria aí a interação entre grandes grupos de partículas. Então essa abordagem se mostra insuficiente e a gente tem que partir para um tratamento aí coletivo das partículas, que é encontrado, por exemplo, no ramo da matemática chamado de estatística, né? Então nós vamos utilizar em métodos estatísticos para o estudo desses sistemas. Bom, a termodinâmica tem diversas aplicações. Por exemplo, na engenharia civil e construção, os engenheiros devem se preocupar aí com a dilatação dos corpos ao projetarem aí a estrutura de um edifício, de uma casa, né? Na engenharia de alimentos, os profissionais também devem se preocupar com esses conceitos ao projetar e deliberar como é que vai ser o congelamento e descongelamento dos seus produtos, né? Na agricultura, temperatura é uma palavra-chave também, né, que pode determinar aí a quantidade de evapotranspiração do seu cultivo. Então pode indicar quando é que o sistema de irrigação deve ser acionado com mais intensidade, por aí vai, né? Na engenharia aeronáutica também, os engenheiros que projetam as aeronaves têm que se preocupar sobre como é que a temperatura influencia, por exemplo, a densidade do ar. Na biologia, por exemplo, a temperatura pode ser determinante aí para o sexo, né, dos filhotes de crocodilos, jacarés, dentre outras espécies, e também em outros eventos aí a temperatura é muito importante, né? Bom, vamos adquirir uma noção inicial aí sobre a temperatura observando essa simulação disponível. Bom, gente, vamos prestar atenção então nessa simulação que está disponível lá naquele site. Aqui a gente tem um recipiente fechado no qual se colocou aí uma abertura de vidro para permitir a visualização do que está acontecendo dentro desse sistema, né? A gente pode verificar a temperatura aqui através desse visor e pode esquentar ou resfriar esse sistema. Vejam que como a temperatura está muito baixa aqui, como é que é o comportamento aí das partículas. Elas têm pouca energia térmica, né? Vejam que elas estão pouco agitadas, estão se concentrando aqui nessa região. E vejamos o que vai acontecendo à medida que esse sistema passa a ser aquecido, né? Então vejam aí que após
subirmos aí um pouquinho a temperatura para 244, o estado de agitação das partículas já é um pouquinho maior, algumas delas já começam a se libertar desse conjunto, né? Vejam que isso é feito através das colisões entre elas, né? Vejam que umas já começam a colidir com as paredes do recipiente. E vejamos aí, conforme a gente acrescenta aí mais energia sob forma de calor, o sistema aquecendo mais um pouco, olha como elas vão adquirindo aí agitação, o estado de agitação delas vai aumentando, e aí a temperatura vai de forma correspondente aumentando também. Então, uma primeira noção aí que a gente tem aí de temperatura pode ser visualizada nessa simulação. Perceba que a temperatura é tanto maior quanto mais agitado for o estado das partículas, então vejam que ela está intimamente relacionada com isso, e depois nós vamos tornar isso um pouquinho mais rigoroso, né? Mas era o que eu queria exibir aí com a simulação. Se a gente resfriar esse sistema, por exemplo, aí a temperatura, à medida que a temperatura vai caindo, né, o estado de agitação das partículas vai diminuindo, né? Vejam que elas vão perdendo o que nós consideramos anteriormente aí como energia térmica, e elas começam a se aglutinar e se concentrar no fundo do recipiente e perder energia, né? Então, era o que eu queria mostrar para vocês aí nessa simulação, uma noção primitiva, uma primeira noção a respeito de temperatura e estado de agitação, essa relação aí, ok? Ok, pessoal, então a gente já pode passar aí para a última parte da nossa aula. Vamos falar agora sobre contato térmico, substância termométrica e equilíbrio térmico, né? Então vamos considerar primeiro aí um corpo que está sendo aquecido. Nesse caso, algumas das suas propriedades são alteradas. Um fio condutor, conforme ele vai se aquecendo, ele vai se tornando mais resistente à passagem da corrente elétrica, né? Sua resistência elétrica aumenta, né? Fluidos como, por exemplo, o álcool, conforme são aquecidos, vão se expandindo, então a sua densidade vai caindo, né? Dentre outras propriedades, essas daí variam conforme o corpo vai sendo aquecido ou resfriado, né? Então a gente pode chamar de propriedade térmica, uma propriedade que se altera conforme o corpo vai sendo aquecido ou resfriado, certo? A substância cuja propriedade térmica se altera a gente vai chamar de substância termométrica. E aí, se for considerado um sistema envolvido como uma parede, por exemplo, uma panela, o que vai acontecer com a água colocada nela quando a gente põe essa panela no fogo, né? Então a gente percebe aí da nossa experiência diária que a água vai se aquecer. E se a gente coloca essa água numa garrafa térmica, a gente percebe que ela vai se manter, né, por bastante tempo aí, da mesma forma como ela foi imersa dentro dessa garrafa, inserida dentro dessa garrafa, né? Então vejam que paredes como a de uma garrafa térmica são chamadas de paredes adiabáticas justamente porque dificultam aí o aquecimento ou resfriamento de um corpo, e paredes como a de uma panela são chamadas de diatérmicas justamente porque facilitam aí o aquecimento ou resfriamento de um corpo, tá? Dois corpos que estão separados aí por uma parede diatérmica estão em contato térmico. Então a gente pode definir aí o contato térmico como um contato no qual um corpo pode aquecer o outro, tá? Daí vamos passar um pouquinho adiante. Vamos considerar que a gente coloca em contato térmico uma barra de cobre bem quente com uma barra de ferro resfriada. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que a barra de cobre vai se contrair enquanto se resfria e a barra de ferro vai se dilatar enquanto se aquece. Esse processo vai terminar quando nenhuma das duas barras se modifica mais. Então a gente pode dizer que nesse caso os dois corpos atingiram equilíbrio térmico. Então a gente pode dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico quando, após um período em contato térmico, suas propriedades térmicas deixam de variar. No caso aí das barras, por exemplo, o comprimento delas vai parar, né, de se alterar. E a gente já pode definir o que é temperatura, né? A grosso modo, então temperatura vai ser uma propriedade que dois corpos em equilíbrio térmico compartilham. Então, se dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura, tá? Há outras definições, uma outra definição mais sofisticada, como por exemplo aqui é utilizado pelo professor Moisés Nuzenweig na sua obra de Física Básica, né, volume 2, ele afirma que temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Então vejam que é uma definição mais sofisticada que tem mais a ver com a simulação que a gente visualizou, né? Ela nos dá a noção de que a temperatura é uma medida do estado de agitação das partículas de um sistema.
o objetivo do nosso curso, nós vamos ficar, felizmente, aí com a primeira das definições, que é mais simples. Ela já vai servir aí aos nossos propósitos. E agora a gente já pode chegar aí ao final da aula, que vai ser a lei zero da termodinâmica. Como é que a gente pode medir a temperatura? Então eu quero que vocês considerem aí uma sequência de eventos ilustrada nesse diagrama. Primeiramente nós temos aí dois corpos A e B mais próximos, um tanto mais distantes de um grupo. Daí a gente coloca A e B em contato térmico e verifica que os dois estão em equilíbrio térmico. Então A está em equilíbrio térmico com B. Na sequência a gente vai colocar B e C em contato térmico e verifica que também B e C estão em equilíbrio térmico. A pergunta que surge é: se colocarmos A e C, esses dois corpos estarão em equilíbrio térmico? A resposta que é obtida nos experimentos é que sim. Se A e B estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, então A e C estão em equilíbrio térmico. Ou, em outras palavras, o equilíbrio térmico é uma propriedade transitiva, certo? E aí a gente pode utilizar essa propriedade para fazer as medidas de temperatura. Então, digamos que a gente tenha colocado aí um termômetro em contato com o corpo A, e aí a leitura desse termômetro tenha sido aí um determinado valor, né? Depois a gente coloca esse termômetro em contato térmico com o corpo B, verifica o mesmo valor de temperatura aí no leitor. Isso nos garante que A e B estarão à mesma temperatura, certo? Então, a gente pode definir aí um termômetro, criar uma escala termométrica para determinar a temperatura de acordo com esse princípio aí. Vejo que isso não é tão óbvio assim. Algumas propriedades, algumas operações que elas não são transitivas. Por exemplo, digamos que você conheça uma pessoa e essa outra pessoa conheça uma terceira. Isso não necessariamente significa que você conheça essa terceira pessoa, né? No caso da temperatura, isso ocorre, isso é obrigatório. A gente consegue construir um termômetro justamente por causa dessa propriedade aí. Então, por exemplo, a gente pode colocar o termômetro com gelo, né? E daí ele vai entrar em equilíbrio térmico com gelo. E se a gente colocar esse termômetro em contato térmico com outro corpo, e se eles estiverem em equilíbrio térmico, a gente vai saber que o corpo vai estar em equilíbrio térmico com o gelo também. Então a gente pode construir aí uma escala de temperatura e um termômetro com base nessa propriedade que é chamada de lei zero da termodinâmica. Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Pessoal, é assim que a gente vai conseguir medir a temperatura com o termômetro. Para essa aula é o que eu tinha planejado. Aqui tem algumas referências para quem quiser fazer leituras mais aprofundadas, pormenorizadas, né? E eu me coloco à disposição para dirimir mais dúvidas que porventura surgirem. E por hoje, por essa aula é só. Meu muito obrigado e até a próxima.